Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixe seu like. Não se esqueça da loja assombrada.com.br. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva que tem vídeo novo todos os dias. Ok? Bom, vamos para o relato de hoje. Ai, gente, eu tô meio resfriada de novo. Vamos para o relato de hoje, que é este daqui. A casa da minha mãe é extremamente mal assombrada. Vamos ver então. Acho que é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a fulana, conheci o canal como sugestão do YouTube, pois eu pesquisava sobre assuntos sobrenaturais, justamente para saber se mais pessoas passavam por tudo que eu já passei e ainda passo em relação ao mundo espiritual. Fiquei impressionada com os relatos e por saber que alguns se assemelhavam aos meus e da minha mãe. Desde então, passei a acompanhar o canal e gostaria de contar o meu relato para vocês sobre a casa mais do que mal assombrada da minha mãe, aonde ela vive dos 6, ou viveu, ou vive, né? Dos 6 aos 32 anos. Então, ela vive nessa casa desde os 6 anos de idade, né? Eu sou uma pessoa muito sensitiva. Ou aonde vivi dos 6 aos 32. Não sei. Bom, vamos lá. Acho que é isso, né? Onde eu vivi dos 6 anos aos 32, nessa casa. Bom, vamos lá. Sou uma pessoa muito sensitiva, a mediunidade é muito aflorada e, curiosamente, o que me fez descobrir foi a casa em que eu morei por muitos anos. Desculpe se o relato ficou um pouco longo, mas eu precisava contar com detalhes para uma melhor compreensão. Todos os nomes já estão trocados, então vamos lá. Quando eu tinha 6 anos, eu e minha mãe morávamos de aluguel numa casa de 2 cômodos, num local muito pequeno e com banheiro compartilhado com outros inquilinos. A minha mãe, que aqui vou chamar de Rúbia, tinha um sonho de comprar uma casa maior e, é claro, com banheiro individual. Então pesquisou até encontrar uma casa com preço acessível para comprar, com preço acessível, né? Para comprar com as economias que o meu pai havia nos deixado antes de falecer. Enfim, comprou uma casa num bairro onde morávamos quando meu pai era vivo. E eu fiquei muito feliz, especialmente porque ela disse que tinha 3 cômodos, um banheiro individual e um quintal para que eu pudesse brincar. Um certo dia, ela havia me dito que precisava ir até a casa para fazer uma limpeza antes da mudança e que eu iria junto. Eu fiquei ansiosa, não vi a hora de conhecer o meu novo lar. Contando os dias, né? Eu estava contando os dias. Bem, chegou o dia e fomos até lá. Porém, eu não imaginava o que me esperava. Primeiramente, eu vou explicar a dinâmica da casa para uma maior compreensão dos fatos. A entrada se dava através do quintal onde morava o homem que nos vendeu a casa. Só explicando aqui, ele era dono de 3 casas e resolveu vender as outras 2. A primeira ficava de frente para a rua, a segunda e do meio era a dele e por último, acho que a última é a que ficava embaixo. A última e que ficava embaixo era a nossa, é isso? Tinha a casa da frente, a do meio, que era dele, e a última, mais embaixo, é isso? Era a nossa. Para acessar a casa, tínhamos que descer uma escada estilo caracol, daquelas de ferro, sabe? Em seguida, tínhamos que descer a tal escada e adentrarmos o quintal da casa. Logo à frente ficava a porta de entrada, que mais tarde passaria a ser a porta dos fundos, pois a casa tinha 2 portas de acesso. Quando eu cheguei na porta, eu já senti um vento frio. E um detalhe, era um dia de verão muito quente, um desses dias de janeiro. Entrei e comecei a andar pela casa. Visitei os cômodos e uma sensação de frio, um pavor tomou conta de mim. Enquanto isso, minha mãe conversava com o antigo dono, o senhor Assis.
Eles conversavam sobre detalhes da venda da casa e nesse momento a minha mãe perguntou com um ar de alegria e alívio, sabe? E aí, filha, gostou da casa? E eu respondi prontamente: não gostei. Não gostei e a gente não deve morar aqui, mãe. Ela ficou toda sem graça e disse: que isso, menina? Vamos morar aqui sim. Essa é uma oportunidade de sairmos do aluguel. Nesse momento eu fiquei pensativa e sem entender o porquê daquelas sensações de medo e raiva. A casa era totalmente escura, mesmo com as luzes acesas. O último cômodo era úmido e mofado, mas a minha mãe disse que depois daria um jeito nisso. Chegou o dia da mudança, claro, contra a minha vontade. Eu não tive escolha, né? Afinal, eu era uma criança de 6 anos e ninguém dava importância para o que eu dizia ou pensava. Agora, detalhando a casa, a porta de entrada no quintal dava de frente para o local que se tornou a cozinha. Logo a seguir, o quarto-sala, é isso? Nesse cômodo tem uma outra porta, que mais tarde se tornou a porta de entrada, que dava para uma escada de cimento, onde outras pessoas passavam de um quintal com várias casas. Passavam de um quintal para o outro, é isso? Ou passavam para um quintal com várias casas, enfim. O último quarto seria meu após as reformas. Então, eu dormia com a minha mãe na cama dela, uma cama de casal. Nos primeiros anos, eu não presenciei nada. Eu só sentia muito frio, um medo da casa. Eu não ficava sozinha lá nem de dia, muito menos à noite. Eu me sentia observada sempre. Eu ouvia barulhos na cozinha com frequência. E passado um tempo, a minha mãe começou a ter as primeiras experiências sobrenaturais. Ela tinha paralisia do sono com frequência, tinha sonhos perturbadores, visões e um cansaço estranho. Uma das coisas que acontecia muito era que ela sentia como se a cama estivesse girando e alguém muito alto a levantando e soltando do alto. Inclusive aconteceu comigo também. Era perturbador, dava para sentir borboletas no estômago, sabe? Como dizem, aquele frio na barriga. Uma certa noite ela me acordou chorando e dizendo que alguém descobriu, sabe assim? Tirou a coberta dela. Relatou que ela se cobriu novamente e essa coisa ou alguém retirou novamente a coberta, batendo com força o cobertor sobre ela. Na noite seguinte, ela viu 2 homens descendo do telhado da cozinha com facões em mãos, tentando atacá-la. Depois de um tempo, viu também o espírito ou entidade, sei lá, em forma de freira. Mas os detalhes eu conto em um outro relato, por ser um pouco longo. Olha. Outra vez foi até a cozinha e viu uma mulher mexendo nas panelas e nos utensílios ali que ficavam dentro da pia. Com muita coragem, ela falou para a mulher parar de mexer em suas coisas e sair imediatamente. Quando olhou, não havia mais ninguém ali. Eu sempre falava para ela que o problema estava na casa. Eu não sei o motivo, mas eu dizia a ela que deveríamos sair dali. A minha mãe ficava brava comigo e dizia em resposta: vamos morar embaixo da ponte, é? Então, dona fulana, né? Tipo, não dá para sair daqui. Até um moço que ela namorou e alguns anos mais tarde faleceu com um câncer, dizia ver durante a madrugada 2 homens com facas tentando atacá-lo. A mesma visão. No meu caso, as experiências sobrenaturais começaram a ganhar força aos 12 anos e até hoje ainda as tenho. As primeiras coisas estranhas foram as paralisias do sono. Eram tantas que eu tinha até medo de dormir, sério mesmo. Passei a ter visões. Uma vez eu acordei com uma pessoa chamando meu nome. Quando eu olhei, era uma mulher de cabelos cacheados, curtos assim e pretos, usando um batom vermelho. Não tinha corpo, eu só enxergava a cabeça. Eu fiquei paralisada, eu não consegui nem chamar minha mãe. Apenas cobri a minha cabeça. Outra vez, essa mesma mulher estava lavando roupa no quintal da casa. Na ocasião, pude visualizar o corpo. Chamou meu nome novamente.
Nessa hora eu não sei aonde eu arrumei tanta coragem e perguntei para ela: "Como você sabe o meu nome?" Então ela disse: "Estou sempre aqui e vejo as pessoas te chamando assim." Quando eu estava com 15 anos, eu vi a minha tia falecida sentada no sofá da minha casa, tentando se comunicar comigo. Porém, o meu medo a fez ir embora. Eu já acordei com música de roda, como se fosse cantando para um santo, sabe? Vozes de várias pessoas conversando alto. Parecia uma festa. Chamei minha mãe e falei: "Nossa, parece que tá tendo festa na vizinhança." E na ocasião ela respondeu que era quarta-feira, 3 horas da manhã. Ou seja, não ia ter nenhuma festa. Então o que foi aquilo? A essa altura já havia até me acostumado com tantas coisas sobrenaturais acontecendo o tempo todo lá. Os móveis estralavam muito durante a noite. Ouvíamos passos na cozinha, barulho de vassoura caindo e quando íamos ver estava tudo no lugar certo. Outro evento que começou a acontecer comigo foram as projeções astrais, ou desdobramentos. Eles ocorriam involuntariamente. Quando as projeções ocorriam, eu sempre via coisas estranhas. Pessoas machucadas me pedindo ajuda em hospitais, crianças pedindo comida. Inclusive, enviei um relato sobre isso, cujo título é Um Pedido Sobrenatural. Espero que você leia um dia. Vou dar uma olhada lá. Ana, é muito interessante. Eu e minha mãe sempre íamos em benzedeiras, à igreja com frequência, então não seria assim falta de fé, como dizem por aí. Seria mediunidade aflorada misturada com uma casa muito mal assombrada. Aconteciam surras do além, eu já senti mãos masculinas tentando me sufocar. Minha mãe levou um puxão de cabelo numa certa noite. Olha, de verdade, muitas coisas aconteceram até os meus 18 anos. Depois eu comecei a trabalhar, comecei a fazer cursos, passei a me desligar e ignorar um pouco os eventos espirituais da casa. Claro que tudo continuava acontecendo de forma intensa. A minha mãe continuava tendo visões e continuava com as paralisias do sono, era frequente ainda. Um certo dia, era umas 6 horas da manhã e eu já estava no trabalho. Ela contou que ouviu a porta de entrada abrir. Ouviu passos indo até o banheiro e depois um barulho na descarga. Imaginou que fosse eu, até lembrar que eu não estava em casa. Então decidiu ir ao banheiro e realmente a descarga estava enchendo novamente. Era aquela de caixa, sabe? Passado alguns anos, eu já estava com 23 anos, estava namorando a pessoa que hoje é meu marido, vou chamá-lo aqui de Cauã. Cauã passou a perceber algumas coisas estranhas também, pois dormia na minha casa, né? E ele dizia assim: "Olha, eu sou bem cético, mas essa casa é sinistra, muito escura mesmo com as luzes acesas. Ela é fria mesmo com o sol fervendo lá fora." Bom, ele nunca viu nada, porém já ouviu passos da cozinha até a sala quarto da minha mãe. Uma vez, eu e ele estávamos assistindo um filme de ação, quando escutamos um barulho. Sabe quando colocamos o prato com os talheres na pia? Faz aquele rangido, né? Assim, aquele barulho típico. E era meia-noite. Nessa hora, nós nos entreolhamos e num sobressalto ele saiu correndo para olhar. E eu fui também. E não tinha nada na pia. As louças haviam sido lavadas pela minha mãe. O Cauã ficou perplexo. Tipo, como assim? O que foi aquilo então, né? Até hoje isso nos impressiona. Outra vez eu estava cochilando e o Cauã e a minha mãe assistindo TV, quando eu vi uma mulher gigante vindo na minha direção. Ela era da altura da casa, ou seja, ela tinha mais de 2 metros de altura. Eu me assustei, dei um grito. Todos vieram até o meu quarto. Olha, foi horrível. Eu senti muito medo e tive dificuldade para dormir à noite, já que isso ocorreu em torno das 6 horas da tarde. Tudo era muito louco naquela casa. Teve uma vez que a minha mãe, não sei, disse que dormiu além do horário que costuma acordar. Então ouviu uma voz bem próxima ao ouvido dela que dizia assim: "Levanta e vai fazer um cafezinho para nós?"
Ela levantou e fez o café. Acreditamos que nesse caso possa ser o santo que ela deixa sobre a geladeira com um copinho de café. É o São Benedito, pois ela disse que não teve medo daquela voz e sempre colocava o café habitualmente às 7 horas da manhã e já era 8 horas. Ai, mas será que São Benedito ia lá e falou: "Ô, e meu café, tá atrasado." Levanta e vai fazer o cafezinho pra nós. Ô, São Benedito, eu quero dormir hoje um pouquinho mais. Ai, será? Mas o santo? Ou alguma... Enfim, continuando. O que estou relatando são os acontecimentos mais marcantes, tá? Pois muitas outras coisas já aconteceram. Até doppelganger do meu ex-namorado a minha mãe já viu na casa. Na ocasião achei estranho porque ele, né, não havia morrido e tal. Mas quando conheci o canal, passei a entender melhor sobre isso. Aos 32 anos, eu fui morar com meu esposo e passamos a ir até a casa da minha mãe aos sábados e voltar para casa na segunda-feira. Aliás, ir para o trabalho e mais tarde para casa. Bom, ano passado, aos 34 anos, eu fiquei grávida. Eu tive um pequeno descolamento do embrião e precisei ficar alguns dias tomando remédio e de repouso. Então decidimos, eu e meu esposo, que eu deveria ficar na casa da minha mãe. Então ela ia trabalhar de dia e de noite ia lá ficar comigo. Minha mãe cuidou de mim, fazendo comida, lavando minha roupa. Nesse período eu tive que dormir no quarto dela, pois para chegar até o meu quarto precisava subir um degrau alto. Então eu fiquei uns 7 dias até voltar ao médico e constatar, através de um ultrassom, que estava tudo bem com a minha bebê, que hoje está com 1 aninho. Bom, no período em que eu fiquei no quarto da minha mãe, eu senti um pouco de medo, mesmo com meu esposo dormindo num colchão no chão do meu lado, pois a cama era de solteiro. Eu não dormia tão bem à noite, não. Eu descansava mais durante a tarde. Numa das noites, eu acordei sentindo uma presença diferente no quarto. Em instantes, passou a mão nos meus cabelos. E eu pensei que poderia ser o meu pai. Outra noite foi mais estranho ainda. Ao ir dormir, eu falei para o meu esposo que estava com fome. Porém, o sono era maior, então eu fui dormir. Quando deu umas 3 horas da manhã, uma voz masculina que não era dele chamava o meu nome. Fulana, fulana, fulana. Na terceira vez eu abri o olho procurando a voz que dizia: "Você não disse que estava com fome? Vai comer alguma coisa?" Mas, gente, olha só, Nesse momento eu fiquei impressionada e curiosamente não tive medo. Levantei devagar e fui até a geladeira. Peguei um suco, umas bolachas de água e sal e um cacho de uva e comi bastante. Realmente eu estava com muita fome e devido aos enjoos eu não conseguia comer alguns alimentos, sabe? Será que não era o mesmo lá do São Benedito, do café? Será? Depois dessas experiências, na gravidez não houve outras experiências, sabe? Somente quando eu voltei a frequentar a casa da minha mãe, pois com a pandemia nos isolamos por alguns meses ali, acho que todos juntos. Quando voltei a visitar a casa da minha mãe, já com a minha bebê, comecei a ter experiências novamente. Tipo acordar com alguém batendo panela bem próximo aos meus ouvidos e perceber que a minha bebê estava acordada. Eu não sei se era para me avisar ou para assustá-la também, pois nesse momento ela começou a chorar muito, parecia que ouviu o mesmo barulho que eu. No dia seguinte, perguntei ao meu esposo se ele teria ouvido esse barulho e ele disse que não, como eu já imaginava, né? Era algo sobrenatural. As coisas continuam acontecendo. A minha mãe parece que está presa à casa. Ela nunca tentou sair de lá. Tem muitos pesadelos, tem paralisia do sono com visões, tem alguns problemas de saúde, tem dores nas costas, nas articulações, dor de cabeça constante. Eu acredito que a casa pode ser responsável por alguns desses problemas, pois eu melhorei muita coisa
que eu sentia quando morava lá. Algumas observações sobre a casa aqui, ó. Todos que conheceram o antigo dono nos dizia que a casa era antes um centro de umbanda, cujo filho desse homem, era o pai de santo. Também já foi realizado a tal da brincadeira do copo, por mim e pelas minhas amigas do colégio, quando tínhamos uns 14 anos. Eu não sabia o quanto isso era sério e perigoso na época. Inclusive, eu lembro que fazíamos essa brincadeira na cozinha. De repente, minha mãe bateu na porta voltando da casa de sua irmã. Eu fiquei desesperada, pois a minha mãe já havia dito que não era para fazer essas coisas em casa. Então eu pedi permissão ao espírito para encerrar a brincadeira e ele disse não. Eu tive que interromper mesmo assim, pois a minha mãe ficou muito brava comigo, quase que eu levei uma surra. Tipo, dá mais medo da mãe do que do espírito. Falar, espírito, você depois se resolva com a minha mãe, porque eu vou fechar isso aqui. Eu não sei se isso acabou deixando pior o cenário de assombração naquela casa, né? A brincadeira do copo. Ou somente mesmo o fato de ter sido um centro de umbanda, talvez tenha aberto algum tipo de portal e a pessoa não fechou a hora que terminou, né? A hora que tirou o centro de lá. Enfim, não sei. Até pra Sete Além eu já fui através de um sonho dentro de casa. Eu já vi um relato também. Tá. Bom, eu não sei se tem um portal, ou se são energias, ou se a nossa mediunidade é que atrai tudo isso. Na casa atual, eu tenho projeções astrais, nas quais sempre vou até a casa da minha mãe, eu acho, de madrugada, e encontro espíritos por lá. Porém, sempre me assusto e às vezes acordo com meu esposo me chamando, e ele sempre diz que eu demoro a voltar ao normal. Eu já salvei a minha mãe de um ataque espiritual no momento em que ela ia ter uma paralisia do sono. Depois eu envio com detalhes o relato sobre as minhas projeções astrais involuntárias. Eu tenho muitos relatos, pois eu, minha mãe e os meus tios já vivemos muitas experiências sobrenaturais. Vou enviando aos poucos. Eu tenho um relato sobre anjo da guarda, livramento e sobre a presença de Jesus numa cirurgia que eu fiz. Recebendo o recado da mãe de uma amiga que havia falecido recentemente. Ou seja, eu tenho relatos sobre coisas boas também, viu? Ana, obrigada por ler o meu relato. Um abraço para você, para o Matheus e para todos os assombrados. Até o próximo relato e fui! Eu sempre quis dizer isso. Um beijo para você, muito obrigada. Então, de fato, vocês... Bom, aquela coisa, né? O preço tá muito bom e não sei o quê. Mas vocês se mudaram para uma casa assombrada. Então, será que ela era assombrada? Será que de fato, né? Dizem, não sei se dá para comprovar, né? Que era um centro ali naquela casa antes. E talvez não tenham feito a coisa direito na hora de tirar o centro dali, né? E talvez por ser um centro, não sei, os espíritos ainda encontram esse lugar e ainda ficam perambulando por ali e acabam ficando meio que perdidos pelo lugar, por isso que tem tanta manifestação, tanta coisa. Pode ser. O que vocês acham? Já tiveram uma experiência parecida? Conta pra gente. E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Ok, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. A gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau.